Hello! Gente, hoje eu vim falar a respeito de um assunto muito dolorido, um assunto muito desafiador, que é a respeito do luto. Eu já vivi esse processo enquanto infância, eu tinha 6 anos de idade quando eu perdi o meu pai, e as pessoas que estavam lá naquele velório, eles não souberam me explicar o que estava acontecendo. E eu quero hoje trazer para você, papai e mamãe, uma forma lúdica e de uma forma clara, para que você possa explicar aos seus filhos a respeito do luto. Eu acredito que nós temos uma vida eterna, que quando nós morremos, quando você morrer, esse tempo que você tem aqui é para você escolher se você vai viver uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E quando você explica para uma criança que aquela pessoa de fato, ela não simplesmente morreu, ela passou para um novo plano, ela passou para viver realmente a sua eternidade. E explicando para a criança, normalmente eu já fui em alguns lugares onde tinha um luto e eu utilizo uma luva e eu explico para a criança aqui, ó. Olha, o corpo que está ali deitado naquela caixa que eles chamam de caixão, que é uma caixa grande, e você explica para a criança porque ela entende. Aí você vai dizer, aquele corpo é como se fosse a luva. Só que olha aqui. Presta bem atenção. Aí eu coloco a mãozinha na luva. E aí eu falo com a criança, olha, ó, tá mexendo, tem vida, tá empolgada, viveu um monte de coisa. E eu começo a contar aquilo que aquela pessoa viveu, talvez viveu com aquela criança, as experiências, situações boas, e eu começo a trazer lembranças positivas daquela pessoa. Só que aí chegou o dia do Papai do Céu chamar aquela pessoa para ir para a casa eterna, que um dia aquela criança também vai para a casa eterna, para as mansões celestiais com o Senhor. E aí eu falo, só que aí, ó, a pessoa saiu. Ela saiu, ela não tá mais naquela caixa, só ficou a luva. A pessoa de verdade, ela, ó, já foi, e ela foi passar a sua eternidade com o seu Salvador. E vai chegar um momento aonde aquela criança, ela também vai viver aquela experiência de ir embora. Então é também um tempo de você falar a respeito de um preparo, de escolhas, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Outra forma de você explicar isso é com o ovo, aonde você quebra o ovo e aí você só pega aquela casca, é o ovo, só que quando tá ali é apenas a casca, mas a gema e a clara você vai utilizar de outra forma. A gema e a clara era de fato aquela pessoa que agora foi ser utilizada de outra forma, foi viver uma nova história, a verdadeira história que ela tem para viver, que é uma eternidade inteira. E de uma forma prática, eu também utilizo a minha aliança em situações onde eu não tenho a luva. E eu mostro para a criança, olha aqui, a aliança. E eu mostro para ela, olha, a aliança, ela é infinita. Ela não tem começo e ela não tem fim. Ela é um círculo infinito. É uma aliança. Então, o que é essa pessoa que agora tá ali apenas uma capa, porque ela é infinita, ela não morreu de fato, como nós entendemos, olha, é a primeira morte, mas ela está vivendo agora uma eternidade. Ela não virou estrela, ela não vai te dar tchauzinho de lá, mas vai ter um grande dia onde você vai poder voltar a se encontrar com essa pessoa. Eu espero ter te ajudado nesse assunto tão difícil, tão desafiador, tão dolorido para um pai, para uma mãe, para uma família viver, mas que nós sabemos que todos nós vamos passar por essa situação. E é de uma forma lúdica, talvez de uma forma tão difícil, mas a gente precisa, nesse momento, construir nessa criança o entendimento do que de fato é o luto. Porque muitas vezes a criança ela fica sem entender o que aconteceu, numa tristeza profunda, numa angústia profunda, e de fato a criança vai precisar viver o luto, viver a tristeza, viver a angústia, viver todo esse processo. Só que quando você entende, as coisas mudam. Quando você tem clareza do que está acontecendo, a forma como você vê as
as coisas se tornam muito diferentes. E a forma de você aceitar que um dia você vai se encontrar com aquela pessoa, que de fato ela não apenas morreu para toda a eternidade, você nunca mais vai ter a possibilidade, mas você entendendo que aquela pessoa está num lugar melhor do que o seu, que aquela pessoa está vivendo uma vida e uma vida eterna, a vida que Jesus veio para dar a ela, a vida eterna, para toda uma eternidade com Deus. Aquilo que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, é aquilo que aquela pessoa está vivendo. E você pode até utilizar esse versículo para que a criança entenda quantas coisas maravilhosas aquela pessoa vai estar vivendo. Beijo no coração. E já lembrando para você, o tempo que você vive aqui é o tempo que você vai escolher, se você vai viver com Deus ou sem Deus na sua eternidade. Até o próximo vídeo.